Como a gente já sabe, a Mercedes está tendo alguns problemas com a sua unidade de potência já faz algum tempinho nesse ano de 2021. Alguns problemas principalmente com o motor de combustão interna da equipe alemã. Entretanto, 630 gramas podem fazer toda a diferença para essa equipe até o final desse campeonato. E tudo isso por conta da manutenção desse motor, que, como nós sabemos, já foi trocado tanto no carro de Lewis Hamilton quanto no carro de Valtteri Bottas. Você quer saber mais sobre isso? Quer entender tudo sobre esse assunto? Então assiste esse vídeo até o final e fique ligado, porque chegou a hora do piloto. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e tanto Mercedes quanto Red Bull tiveram problemas com relação às suas unidades de potência. Nós sabemos que a Red Bull teve problemas principalmente por conta dos acidentes no decorrer desse campeonato de 2021. Max Verstappen mesmo acabou sofrendo ali, tendo problemas com a sua unidade de potência depois do acidente de Silverstone. Aparentemente, essa UP de Max Verstappen foi danificada naquele acidente entre ele e Lewis Hamilton. Mas a Mercedes aparentemente tem um UP um pouco mais frágil, principalmente na parte do motor de combustão interna. Mas por que eu digo isso? Eu falo isso na verdade porque tanto Hamilton quanto Bottas não tiveram acidentes significativos para estragar suas unidades de potência no decorrer desse ano de 2021. Entretanto, o próprio Valtteri Bottas já teve que trocar uma das suas UPs no meio desse campeonato. Se eu não me engano, lá no GP da Rússia, não tenho certeza agora nesse momento. Isso tudo porque a sua parte de combustão interna estava dando alguns problemas seríssimos e por conta disso ele teve que trocar essa parte e deu PT em uma das suas unidades de potência. É isso mesmo. E acabou que por precaução a Mercedes começou a diagnosticar o motor de Hamilton e percebeu algumas coisas seríssimas, principalmente um ruído estranho no seu motor, bem parecido com o ruído de Valtteri Bottas, do motor do Bottas pouco antes dele ter algum problema. Com isso, acabou que Lewis Hamilton resolveu também trocar sua unidade de potência, até mesmo para conseguir analisar em qual parte que está saindo esse ruído, onde está tendo esse problema especificamente. E aí acabou que ele trocou e consequentemente está com a unidade de potência novinha para até o final desse campeonato de 2021. E justamente essas trocas de motor da Mercedes podem acabar fazendo com que a equipe se sagre campeão mundial de Fórmula 1 nesse ano de 2021, tanto de pilotos quanto de construtores. E eu vou explicar tudo sobre isso nesse vídeo, só foi uma introdução ao assunto. Mas antes eu queria convidar você a curtir esse vídeo aqui embaixo. Quando você curte, mais pessoas conhecem o meu trabalho, porque o YouTube entende que é conteúdo de qualidade. Então já deixa o like aqui embaixo e fica ligado, porque agora eu vou falar tudo sobre esse assunto. Assiste esse vídeo até o final. Nós sabemos que a Mercedes sofreu muito com a mudança do regulamento de 2020 para 2021, que acabava limitando o desenvolvimento da parte do assoalho dos carros. Consequentemente, a Mercedes, que focava muito na extração ali de downforce através do assoalho dos seus carros, foi diretamente atingida por essas modificações no regulamento para esse ano. Consequentemente, o início do ano foi um pouco mais fraco para a Mercedes com relação aos anos anteriores, diferentemente para a Red Bull, que acabava patinando um pouquinho no início do campeonato até conseguir se desenvolver um pouco mais e no final do campeonato chegar nas equipes de ponta. Mas até lá, acabava que ela perdia tudo. Mas no ano de 2020, ela fez exatamente isso. Patinou no início e conseguiu chegar na Mercedes no final. Mas com uma diferença. Em 2021, o carro era praticamente o mesmo, apenas com algumas mudanças no assoalho. Parte que a Red Bull não tem tanto hábito assim de desenvolver. Eles não focam nessa parte. Se desenvolvem principalmente na parte do difusor do carro e que fez toda a diferença nesse ano. Consequentemente, o ano de 2021 iniciou com a Red Bull fortíssima e uma Mercedes forte, batendo ali, conseguindo acompanhar a Red Bull, mas não tanto quanto nos outros anos da Fórmula 1. E somando isso tudo com a questão dos motores da Red Bull, que eram praticamente novos, isso porque a Honda acabou anunciando a sua saída no final do ano de 2021 e por isso produziu um motor completamente desenvolvido já para 2022, acabou que a Red Bull realmente saiu na vantagem nesse ano
especificamente. Com isso tudo, a Mercedes ficou um pouquinho para trás e acabou perdendo espaço na primeira metade desse ano e uma partezinha da segunda metade. Entretanto, a partir do GP de Silverstone principalmente, a Mercedes conseguiu assim mostrar o que ela é capaz, principalmente nessa pista que é de intermediária e alta velocidade. Ela alterou os mapeamentos do seu motor, a forma como o motor distribui a potência no decorrer de uma volta, e demonstrou que é capaz sim de correr atrás da Red Bull e aparentemente conseguiu dar um salto de desenvolvimento capaz de superar um pouquinho o RB16B. Mas tem um grande problema. Segundo o site da Auto Racing, que eu estou deixando aqui inclusive aqui embaixo nas fontes que eu utilizei para embasar esse vídeo, os motores de 2014, a partir de 2014, são bem mais complexos do que anteriormente. Antes eles até tinham um sistema de recuperação de energia. É bom lembrar que tinha o KERS, por exemplo, já em 2009 ali já existia esse dispositivo, que é justamente uma questão ali de recuperação da energia dos motores. Naquela época era dos freios, se eu não me engano. Mas a partir de 2014 as coisas foram mudando e se desenvolvendo ao ponto de trazer motores com uma complexidade extrema para a Fórmula 1. Principalmente porque os motores tinham a parte do turbocompressor, MGU-K e MGU-H. Sistemas complexos de recuperação de energia nesses motores da Fórmula 1. Um sistema é responsável para recuperar a energia advinda da parte do turbocompressor. Já o outro sistema, ele recupera a energia dos freios da Fórmula 1. Entretanto, se não houver realmente uma sincronia perfeita entre esses sistemas, todo motor pode acabar dando algum problema. E acaba que quando a gente aumenta o desempenho de uma parte do motor, como eles são todos sincronizados, aumenta o desempenho do motor como um todo. Então forçar o motor da Fórmula 1 acaba forçando ele como um todo. Não tem jeito assim de forçar só uma partezinha. Isso é impossível. E aparentemente o calcanhar de Aquiles, justamente da Mercedes, tentando forçar o seu motor, foi na parte do motor de combustão interna, que é uma das bases dos motores da Fórmula 1 e de qualquer automóvel hoje em dia. Quer dizer, qualquer não, quase todos os automóveis que existem hoje em dia, com exceção principalmente dos motores ali movidos a energia elétrica. E justamente por ter forçado seus motores e esse motor de combustão interna ter sido mais prejudicado na Mercedes, acabou que tanto Valtteri Bottas quanto Lewis Hamilton tiveram que trocar essa parte especificamente. Aparentemente eles estavam tendo alguns problemas, principalmente relacionados à vedação desse motor, que estavam gerando alguns ruídos estranhos, mas que a Mercedes não sabe exatamente com exatidão qual parte que foi que gerou mais prejuízo para a Mercedes. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre essa questão do Lewis Hamilton, pouco antes dele trocar o seu motor e ser punido. Para você assistir esse vídeo é só clicar nesse card. Aparentemente o Bottas foi a cobaia da experiência, da Mercedes tentar descobrir exatamente em qual parte do motor eles estavam tendo problemas. O que a Mercedes fez? Eles perceberam essa questão aí dos micro vazamentos, tanto no motor de Bottas quanto no motor de Hamilton. E na pista da Rússia resolveram trocar a unidade de potência de Bottas, já colocando algumas vedações que pesavam exatamente 630 gramas a mais no motor de Valtteri Bottas. Bottas fez ali a corrida, fez o final de semana inteiro e a Mercedes começou a analisar qual resultado tinha feito essas novas peças no motor de Valtteri Bottas. E o resultado foi interessantíssimo. Na verdade, essas novas peças no motor, que pesam exatamente 630 gramas, acabaram surtindo um efeito muito positivo. Isso porque o motor de Valtteri Bottas não tinha nenhum microvazamento. Aparentemente, deu certo o que a Mercedes tentou, justamente de trocar essa parte das juntas dos motores de Valtteri Bottas. E justamente por conta disso, a única parte que foi trocada da unidade de potência de Lewis Hamilton no GP da Turquia foi um motor de combustão interna, justamente na intenção de sanar esses problemas dos microvazamentos nos motores da Mercedes. E agora, esse motor especificamente será analisado logo depois do GP da Turquia, inclusive provavelmente já foi analisado,
E se eles perceberem que tenha sanado os problemas, essas novas juntas ali, essas novas partes do carro, desse motor na verdade, tenham sanado os problemas dos microvazamentos, eles continuarão usando os novos mapeamentos dos motores, que liberam maior potência nas saídas de curva, acabam forçando um pouco mais o sistema, mas aparentemente tem um lucro muito grande nessa situação. Justamente uma questão que a Red Bull está se preocupando muito, que é a questão dos motores da Mercedes estarem se desempenhando muito melhor do que os motores da Honda, da Red Bull. Consequentemente, se não for encontrado nenhum defeito no motor de Lewis Hamilton, muito provavelmente os motores Mercedes continuarão desempenhando um pouco melhor do que os motores da Honda na Fórmula 1, situação que pode acabar fazendo com que Hamilton e a Mercedes consigam vencer o campeonato mundial, tanto de pilotos quanto de construtores. Inclusive para você que está achando que eu estou falando grego sobre esses novos mapeamentos da Mercedes, sobre esse novo mapa que aumenta a potência na saída de curva e coisas nesse sentido, eu estou falando justamente para quem é assíduo aqui no canal, mas eu expliquei tudo sobre isso em outro vídeo aqui do canal, onde um engenheiro da Mercedes explica exatamente o que eles estão planejando e que eles já fizeram a partir do GP de Silverstone desse ano. Para você assistir esse vídeo é só clicar nesse card. Mas com isso, apesar das penalizações tanto de Bottas quanto de Hamilton, isso pode gerar uma grande vantagem. E é justamente essa vantagem que eu estava falando no início do vídeo. Porque com os motores novos e os novos mapeamentos que aumentam a potência do motor, principalmente nas saídas de curva, acaba que a Mercedes tem as condições necessárias para conseguir se sagrar campeã nesse ano, muito provavelmente. E é isso que preocupa a Red Bull principalmente. Inclusive fiz outros vídeos aí no canal falando sobre a preocupação da Red Bull com relação à Mercedes nas retas principalmente. Porque quando o motor tem uma saída de curva um pouco melhor e a parte intermediária entre a grande reta e a saída de curva forte também, acaba que a velocidade final é interferida diretamente. E justamente isso acaba gerando uma certa vergonha até mesmo da Red Bull por chegar a perder até 15 km por hora no final das retas desses circuitos especificamente. Situação super complicada para a Red Bull, que tem preocupado muito e que pode gerar uma grande vantagem para a Mercedes, que foi a vantagem que eu falei no início desse vídeo. Mas eu queria saber a sua opinião, o que você acha que vai ser do campeonato daqui para frente? Você acredita que a Mercedes tenha resolvido definitivamente essa questão nos seus motores, ou você acha que na verdade ela só acabou fazendo com que esse problema fosse minimizado? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e quem você acha que vai se sagrar campeão nesse ano de 2021, Mercedes ou Red Bull? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essa situação. Para falar sobre isso, sobre quem está à frente do campeonato e quais são as expectativas para o final desse campeonato de 2021, é importante que nós falemos sobre algumas nuances que aconteceram e que acontecerão nesse ano de 2021 ainda. Vamos começar falando sobre a questão do desenvolvimento do motor da Mercedes. É interessante para a equipe desenvolver o seu motor, até porque será o mesmo motor que será utilizado nos próximos anos da Fórmula 1, já que as unidades de potência foram congeladas, não poderão ser desenvolvidas. Consequentemente, se ela investir nesse ano, está investindo nos próximos. Então, apesar da Mercedes ter falado que não vai mais desenvolver a aerodinâmica dos seus carros, ainda assim continua desenvolvendo os seus motores. Claro que vai continuar ali algumas pequenas atualizações do seu carro nesse ano, mas não tão grandes. Já a Red Bull já disse, vai continuar atualizando nesse ano de 2021 e o foco deles é vencer nesse ano especificamente, o que também muda um pouquinho a nossa visão com relação a isso tudo. Apesar disso, também é importante nos lembrarmos que, segundo alguns jornalistas, a Red Bull pode estar economizando seus motores, poupando os motores, já que, segundo esses jornalistas, ela sabe que muito provavelmente nesses GPs em que a Mercedes teve uma certa vantagem, ela não conseguiria vencer de forma alguma. Por isso, de acordo com esses jornalistas, não compensaria para a Red Bull forçar os seus motores, tentar vencer, sendo que provavelmente ela não conseguiria em hipótese alguma. Essa é outra possibilidade também que nós precisamos considerar. E o veredito final, pelo menos para mim, é que a Red Bull está sim um pouquinho à frente da Mercedes. Apesar do motor da Mercedes estar dando saltos muito bons dentro da pista e conseguindo se desenvolver um pouco mais, acredito eu que o foco da Red Bull nesse ano pode fazer com que o RB16B consiga se desenvolver ainda mais para os próximos GPs desse ano.
até o sexto e, consequentemente, sagrar Max Verstappen como campeão mundial. Mas é claro que é importante considerar a possibilidade da Mercedes acabar se saindo à frente da Red Bull, sim, conseguindo desenvolver o seu motor e, consequentemente, conseguindo demonstrar que é capaz sim de vencer esse campeonato mundial. Mas enfim, você gostou da análise desse vídeo? Curtiu o conteúdo também? É importante que você deixe o like aqui embaixo, justamente incentivando esse canal a fazer vídeos de cada vez mais qualidade para você e, claro, trazer conteúdos interessantes que vocês gostam aqui para o canal. Então já deixa o like aqui embaixo. Se você ainda não for inscrito, é importante demais que você se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. Dessa forma o YouTube te avisa toda vez que eu postar vídeo novo aqui na plataforma. Então já se inscreve, ativa o sininho e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.